Fala, gente, tudo bem? Mais uma aula de sociologia. Faz um tempo que a gente não se vê, vocês têm tido aula com o professor Tony. E lembrem-se que vocês sempre podem mandar perguntas para a gente, não só sobre sociologia, mas sobre o vestibular, sobre a vida, sobre carreira, o que vocês quiserem. Fiquem à vontade, não deixem essa distância do vídeo gravado e das aulas espaçadas segurarem vocês, mesmo aqueles que não nos conhecem pessoalmente. Então, muito bem, vamos lá para a aula de Marx. Marx é outro desses nomes de extrema importância dentro da sociologia, como Durkheim e Weber, mas ele é especial. Ele é de uma influência não só no campo do pensamento, da sociologia, da filosofia, mas na vida prática, na política, na ideologia, na forma como a gente vê as coisas na TV, na forma como a gente encara a vida de trabalho. Enfim, é impossível passar ao largo de Marx nesse mundo que a gente vive. Mesmo que não seja estudando, né? Você vai entrar em contato com alguma coisa. E é interessante a gente pensá-lo aqui detidamente. E é claro que a gente pode passar a teoria, é um caminho possível, é um caminho útil, e a gente vai fazer esse caminho. Mas é legal passar um pouco do drama que permite que vocês não apenas compreendam alguns dos elementos teóricos que o Marx traz, mas exatamente onde é que ele está no mundo, qual é a dinâmica que ele está trabalhando. E vocês olhando para essa dinâmica, vocês vão perceber por que ele é tão importante, seja para rejeitá-lo, seja para afirmá-lo, seja para vê-lo como fruto do seu tempo. Tá bem? Então vamos lá. Uma primeira provocação, e aqui é uma coisa que eu acho muito importante para vocês entenderem o contexto do Marx. Política e ressentimento. Vocês sabem o que é ressentimento? Se não sabem, deveriam reparar porque é uma coisa que mobiliza muita gente. Ressentimento é aquilo que a gente sente quando tem aversão a alguma coisa, quando algo nos machuca, nos incomoda e por isso a gente age em reação. Se a gente é muito ressentido, se a gente age em reação a muita coisa, a gente acaba perdendo um pouco o controle das nossas próprias ações e somos definidos pelas paixões externas. Então, se você, por exemplo, sofreu bullying na escola ou se vê diante de um grupo ao qual você odeia e você sente ressentimento, isso tudo bem. Não tem problema sentir ressentimento, é natural. O caso pode ser uma coisa que corrói as pessoas. Não à toa, a política, que é de fato um campo duríssimo, onde a gente tenta melhorar a vida das pessoas, claro, para isso a política, para isso a gente se organiza, mas sem dúvida é um lugar de frequente mal-estar, de desentendimento. A política ela é movida pelo ressentimento. Se está tudo certo, você não precisa fazer política. Se está tudo organizado, você não precisa fazer política. Você faz política porque você está incomodado. Você faz política porque você gostaria que as coisas fossem diferentes da maneira como elas acontecem. E não à toa, as grandes correntes políticas que surgiram há alguns poucos séculos e com as quais a gente trabalha até hoje, surgiram do ressentimento. O marxismo, naturalmente, está entre elas. E eu coloco aqui, vou passar esses slides depois, o marxismo precisa do ressentimento para motivar o povo. O fundamento da luta de classes, que é a base do pensamento marxista, a gente vai ver mais para frente, é a revanche diante do burguês opressor, a revanche do proletário diante do opressor. Por que eu digo que política é ressentimento? Vamos pensar grandes correntes de pensamento político. Os liberais. De onde é que surgiu o liberalismo? Vocês vão ver em filosofia o Locke, por exemplo, escrevendo contra o rei. De onde é que surgiu o liberalismo? Surge do ressentimento com o rei. Existe um sujeito que acumula poder demais e surgem os ressentidos da acumulação de poder. Os que não gostam disso. Quem são? Os liberais. Não gostam de gente que tem muito poder. De onde surge o pensamento conservador? O grande livro do pensamento conservador, quase inaugural, são as reflexões de Burke sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que de forma muito romântica, muito ingênua, por vezes, queria mudar tudo, mudar a estrutura da sociedade francesa, mudar o calendário, mudar os costumes, tinha um caráter antirreligioso muito forte. Então eles queriam mexer em tudo.
E teve uma galera que falou assim: não gosto disso, eu me ressinto disso, eu sou um conservador. Um novo ressentimento que formou o pensamento conservador. E tem um terceiro ressentimento, que é o que formou o marxismo. O ressentimento do marxismo não está diante do poder acumulado do rei absoluto, não está diante da imprudência dos insurgentes da Revolução Francesa, mas está diante da abundância do acúmulo de capital do burguês. Esse é o ressentimento. É contra esse grupo que eles falam: isso aqui me incomoda profundamente, é contra isso que eu vou me organizar. Tanto é o ressentimento o motor das correntes políticas, e em particular do marxismo, que o Marx não hesita em afirmar isso de forma bastante direta. Ele diz: os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes, seus grilhões. Então ele diz assim: olha, se você é um proletário, um trabalhador, você já é fudido. Você é fudido justamente porque alguém está detendo os meios de produção, detendo a acumulação de capital, capturando a sua mais-valia, ou seja, o fruto do seu trabalho, como um patrão. E se você entrar na revolução, você não tem nada a perder, só a ganhar. Ou seja, dado que você não tem nada a perder, já te tiraram tudo, essa é a tua motivação. E vocês devem reconhecer que, embora isso aqui faça sentido, ser motivado pelo ressentimento é muito ruim. Você, embora seja incontornável, todos nós sentamos ressentimento, é perigoso se deixar orientar pelo ressentimento, porque vocês sabem, quando uma pessoa ela é tomada pelo ressentimento, pela raiva, pela revanche, ela pode perder parte da racionalidade, ela pode se tornar profundamente emocional, apaixonada. Isso não quer dizer que você não deva se aproximar de uma dessas tendências ou caminhos políticos. Não, é bom que façam isso, é bom se integrar na política. Mas é bom também manter uma serenidade interna e reconhecer que se eu quero lutar contra o rei absoluto, contra a revolução ou contra a burguesia, é melhor que eu pense antes de agir de qualquer jeito. Afinal, como diz o Harari aqui, o maior problema dos marxistas é que os capitalistas sabem ler. E o que isso quer dizer? O Marx mostrou como é que funcionava o capitalismo, colocou ali a importância crucial da economia, já adiantando algumas coisas, e não foram só os marxistas que leram Marx. Aqueles que se opunham ao Marx também leram Marx e falaram assim: olha só, isso aqui é interessante, a gente pode usar isso aqui a nosso favor. Ora, então quer dizer que os trabalhadores só vão participar da Revolução Comunista se eles não tiverem nada a perder? Então como é que a gente impede uma Revolução Comunista? Ora, a gente dá alguma coisa para eles perderem. A gente oferece, talvez, migalhas para que eles tenham sempre algo a se agarrar e não quererem apostar tudo. A figura típica aqui desse tipo de acordo é o que chamam de pelego, uma pessoa que está dentro de uma organização sindical, uma pessoa que está dentro de um movimento político, e em troca de um benefício por parte do poder estabelecido, ela desorganiza o movimento. Ah, eu tenho aqui uma fábrica mobilizada contra o patrão. Aí o patrão chama o líder da mobilização e fala assim: cara, vou te dar uma grana preta e você aquieta o facho da galera. Então você faz a pessoa ter algo a perder. Isso é um perigo. Esse tipo de motivação é um perigo. Por quê? Justamente porque o ressentimento ele não vem de dentro. O ressentimento vem da reação, vem da ação externa. E se você consegue cancelar a ação externa por um momento, deixa de ter problema. É só você imaginar o que faz um liberal quando ele tem muito poder, quando ele tem muito dinheiro. Ele já não liga muito mais se existe tirania, se o rei é absoluto. Se ele tem dinheiro, tá tudo bem. Ou o que pode fazer um marxista se ele se coloca na posição de um burguês. Ele pode sentir menos ressentimento em relação ao poder estabelecido. Ele não vai querer lutar contra, ele está bem, ele está tranquilo. Então, enquanto as pessoas estiverem tranquilas, enquanto as pessoas estiverem, e aí existem várias analogias para isso, submetidas à ideologia, enquanto as pessoas estiverem ali no pão e circo, como se fala, né, no período da paz romana, você tem pessoas que não vão se mobilizar pelo ressentimento. E a política precisa disso. Por isso que a política precisa
Sempre um lado vai falar assim, olha só, sua vida está terrível por conta desse inimigo. O PT vai dizer, Bolsonaro está acabando com o Brasil. Com alguma razão, né? Com bastante razão. E o Bolsonaro vai falar, o PT acabou com o Brasil e fez mal à economia, com também um tanto de razão. Então, o ressentimento é esse grande motor. Gastei 10 minutos nisso porque é algo que vocês precisam pensar para entender o Marx. Senão vocês vão se tornar dogmáticos. E um último exemplo nesse aspecto aqui é o julgamento de pares. Um pouco mais de referências paralelas para a gente chegar no assunto bem inteirado. E essa aula vai ficar um pouco grande mesmo, porque esse negócio é da maior importância, esse assunto é muito relevante. E vamos estender um pouco porque merece. O julgamento de pares é um episódio da mitologia grega, um segundo, que até aparece na Ilíada como um evento que causa a guerra de Troia. O julgamento de pares é o seguinte: num dado momento ia ter um casamento entre dois deuses, Peleu e Tétis, eu acho. E a deusa da discórdia, chamada Eris, não foi convidada ao casamento. Então ela ficou puta e falou: vou gerar discórdia. Vou enviar a esse casamento uma maçã dourada, um pomo dourado, como vocês veem nessas duas imagens. E esse pomo dourado deve ser oferecido à mais bela das mulheres da festa. Claro que chegou lá e aí ficou assim: várias mulheres queriam aquele pomo mais belo. Zeus não queria se comprometer. Falou assim: eu não vou decidir quem é a mulher mais bela. Passa a responsabilidade pro Paris aí. Paris era filho de um líder de Troia e era um humano bastante sábio. Então ele teve que escolher entre as três reclamantes daquele título de mulher mais bela. Uma delas era Hera, como vocês veem aqui, deusa da terra, da abundância. Outra, e ela prometeu a Paris reinos na Ásia e na Europa. Outra era Afrodite, deusa da beleza, que prometeu a Paris a mais bela das mulheres, caso ele oferecesse, né, a maçã a ela. E por último, Atena, que é a deusa do artifício humano, do poder, da inteligência, que prometeu a ele um grande poder militar, caso ele oferecesse a ela. Isso aqui foi retratado exaustivamente na arte, no Renascimento. Isso aqui é uma carta do tarô, onde aparece esse mesmo drama. E Paris faz a opção de oferecer o pomo dourado para Afrodite. E, em troca, Afrodite dá a ele a mais bela mulher, que é Helena, filha de... Helena é filha de Menelau, que, se não me engano, era o rei de Troia. Enfim, me foge agora, mas eu sei que é por conta de Helena, que já era casada, que começa a guerra. Então dá merda por isso. E essas três musas aqui, elas são justamente as três grandes tentações pelas quais as pessoas vivem buscando. Hera é a abundância, Afrodite é o prazer e Atena é o poder. Eu estou colocando isso não à toa, porque quando a gente vê aqui no ressentimento causado, que cria, né, as três grandes correntes políticas, a gente tem o liberal ressentido do rei absoluto, ou seja, daquele que acumula poder. A gente tem o Marx ressentido do burguês, ou seja, aquele que tem a abundância de bens. Não de poder, mas de bens, é Hera. No caso do rei absoluto, o poder é Atena. E dos conservadores, são aqueles românticos, inebriados, que querem mudar tudo, que querem viver um sonho pelo prazer, que querem a liberdade máxima, que é o queriam os reclamantes da Revolução Francesa. Então aqui é Afrodite que aparece. Eu estou mostrando isso para vocês para ficar bastante claro que a questão aqui ela é de natureza humana. Marx ele está respondendo um problema, ele está oferecendo uma teoria que não é só uma coisa que veio da cabeça dele, não. É uma coisa que está trazendo uma resposta
para o problema da abundância, que já era um problema lá na Ilíada. Era o problema de Hera aqui, que Paris não escolheu. É o problema que ele precisa encarar diante das outras três musas que reclamam a tentação humana. Então, através do julgamento de Paris, a gente percebe como o marxismo busca responder, ou seja, trazer uma solução para uma das três grandes tentações. Ora, você quer a beleza? Você quer o prazer? Então você pode escolher a vida de prazeres, hedonista, pós-moderna, com valores menos tradicionais e abertos ao sexo, por exemplo. Ora, você quer poder? Então você pode ser como um liberal que busca o poder econômico, que busca um domínio nesse campo. Ou você quer a suficiência material eterna, você pode encontrar isso no marxismo. Então é uma promessa da mesma natureza que fizeram a Paris. Mas, da mesma maneira, não existe uma solução final. E Paris teria criado uma guerra provavelmente de qualquer jeito. Com um grande exército, ele faria uma guerra. Casando com Helena, ele causou uma guerra. E com reinos da Europa e da Ásia, ele também estaria no meio de uma nova guerra. Não existe solução definitiva. E aqueles que as oferecem devem ser objeto de profundo ceticismo para a gente. Então, nem a Revolução Francesa ia resolver tudo, nem o rei absoluto, nem a moral burguesa e muito menos o pensamento liberal conservador ou marxista. Todos são importantes contribuições para a gente entender a realidade dentro das limitações que ela contém. Ok? E depois dessa longa introdução, vamos entrar propriamente no Marx. Quem foi Marx? Quais seus antecedentes filosóficos e bases teóricas? Alguns conceitos extraídos do Capital, algumas críticas clássicas que fazem ao Marx e o debate capitalismo contra socialismo. Será esse o nosso caminho. E se ficar grande demais, a gente divide a aula em partes, assim, para vocês não terem tempo faltando. Ok. Marx, que viveu boa parte do século XIX, na metade dele para frente, foi um filósofo e sociólogo alemão, dos intelectuais mais influentes da história. E ele foi também responsável, junto com Engels, por criar essa teoria social de importância incalculável. Seu pensamento parte de uma crítica ao hegelianismo, bem como dos economistas clássicos e socialistas utópicos. Então ele está em diálogo com algumas pessoas. O Hegel, que tem uma concepção dialética da realidade, embora voltada ao idealismo, ele pensa mais no campo das ideias, enquanto o Marx vai pensar mais no campo da matéria. Ele entra numa discussão com os economistas clássicos, ou seja, aqueles primeiros fundadores da ciência econômica como Smith e Ricardo, e o que eles pensavam sobre o acúmulo de capital, sobre o reinvestimento, sobre a dinâmica entre capital e trabalho. E os socialistas utópicos, ou seja, alguns sujeitos que fizeram propostas incipientes de sociedades muito bem organizadas, digamos. E tem muitas obras famosas. As de destaque são o Manifesto do Partido Comunista, uma obra abertamente política, e o Capital, uma obra principalmente analítica. O Capital tem como subtítulo uma crítica à economia política. Então, Marx está nos cursos de sociologia, mas na Unicamp, por exemplo, é muito estudado na economia também. A economia da Unicamp tem uma matéria e meia, cerca de 2 matérias para Marx, na real. Porque é verdade, tem uma matéria inteira e 2 pela metade, que tratam metade do Marx. Ok, a gente vai começar a trabalhar algumas ideias do Marx e a gente vai montando um quebra-cabeça, a gente vai integrando como elas funcionam. E lembrem-se de que ele está aqui oferecendo uma solução diante do acúmulo burguês, diante da desigualdade, diante da promessa de Hera, deusa da abundância. Em primeiro lugar, materialismo e alienação. Em Marx, e esse é um dos seus antecedentes filosóficos e bases teóricas, existe um apelo a observar o mundo material, a observar o componente físico da realidade.
de forma que ele pega parte da teoria do Hegel, que era um cara que estava falando sobre a religião, sobre a teologia, e ele puxa essa discussão para um lugar mais terreno, mais concreto. Então, a crítica da religião se torna a crítica do direito. Não é o certo e errado de acordo com Deus, é o certo e errado de acordo com a lei. Percebem que o negócio foi puxado para baixo. A teologia, ou seja, como funcionam a realidade no sentido metafísico, vem para um sentido físico, na política. A crítica do céu se torna a crítica da terra. E nessa terra, o Marx encontra um homem alienado, expropriado do seu valor de trabalho. O que é esse homem alienado? O alienado é aquele que... Alien vem de outro, né? A palavra alien. É aquele que não se reconhece. É aquele que vê o seu trabalho tomado por um outro, expropriado do seu valor de trabalho. É alguém que não trabalha por seus próprios desejos e satisfação, mas somente pela subsistência própria e pelos luxos de uma minoria. O homem alienado é esse homem que sai triste da fábrica, sendo que ele produziu alguma coisa que não diz respeito à vida dele. Uma coisa que ele nem vai consumir. Ele passa o dia inteiro fazendo um carro de luxo, para no final do dia ele não ter dinheiro para comprar isso. Por que isso é importante para o Marx? Pensem que em quase toda a história da humanidade não existia a grande indústria, não existia a escala de produção que existe que começa a existir a partir do século XIX com o avanço da Revolução Industrial. O que você tinha eram pessoas que viviam a sua reprodução material e a sua vida cotidiana num lugar muito próximo. Por exemplo, um agricultor. Um agricultor é uma pessoa que frequentemente come o que planta. É uma pessoa que trabalha de acordo com ciclos naturais. Ela precisa trabalhar de dia, ela tem um tempo de colheita e um tempo de plantio. Ela está integrada com o mundo no qual ela trabalha. E o trabalho é central para o Marx, porque o trabalho é o lugar onde a gente faz a interação entre o que a gente quer do mundo, as nossas ideias, e o que o mundo é, a matéria. Como é que a gente, com as nossas ideias, muda o mundo? A gente tem ideia, a gente precisa trabalhar por ela. Então, o trabalho é a integração entre o objetivo e o subjetivo, entre o ideal e o material. E o trabalho do homem nessa terra, ele é alienado. É um trabalho, principalmente no capitalismo, é um trabalho dissociado da vida dele que tem significado. Então, se ele já teve a experiência de trabalhar como cavaleiro e a bravura, os seus valores na guerra tinham a ver com a própria vida, se ele trabalhou como político e a gestão e o cuidado e a inteligência eram partes da sua vida, ou mesmo no agricultor, para quem a natureza estava integrada com sua prática, o homem que trabalha na fábrica não. Ele chega lá, ele bate uns pinos e aquilo não se integra com o resto da vida dele de forma alguma. Ele não sabe o que está acontecendo. Se tem uma crise lá fora, se o patrão dele ganha menos dinheiro ou está explodindo de ganhar dinheiro, aquilo não muda a vida dele. A vida dele se torna mais pobre, menos integrada. E por isso ele diz que esse homem é um homem alienado. E isso seria um problema. E essa forma de trabalhar que permite a alienação é um lugar para o qual o Marx vai voltar bastante atenção. Ele inclusive diz: o que distingue uma época econômica de outra é menos o que se produziu do que a forma de o produzir. Ou seja, que tipo de interação a pessoa tem com o seu trabalho e com o fruto do seu trabalho. É o que o Marx diz. E essa é a alienação. A alienação do trabalho aparece como uma crítica frequente a essa desumanização, a esse afastamento do nosso aspecto subjetivo e humano da nossa prática diária. Isso aparece em muitos quadrinhos de crítica social foda, né? O Marx diz: a apropriação do objeto aparece como alienação a tal ponto que, quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto, o capital. Então, o trabalhador ele é submetido pela dinâmica de produção. E quanto mais mercadoria ele produz, mais parecido com uma mercadoria ele também se torna. Porque o mundo vai se enchendo cada vez mais de coisas que não dizem respeito a ele. Ele se torna cada vez mais sozinho. E isso aqui se exemplifica desde o homem virando um código de barras, sendo controlado pelo trabalho,
recebendo as migalhas de alguns poucos que acumulam toda a riqueza, ou nessa charge aqui de inspiração claramente marxista. Amanhã eu me aposento, diz o homenzinho aqui, Narigudo. Amanhã eu me aposento. Sabe o que eu vou fazer? Vou caminhar até o final dessa linha e descobrir o que estive fazendo nesses últimos 30 anos. Ele está integrado com um trabalho que ele nem sabe o que é direito. Isso acontece o tempo todo. Diz o Marx, em outras palavras aqui, a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. Então, em vez da gente interagir com as outras pessoas, em vez da gente viver a bondade, a beleza e a verdade, por exemplo, como diriam os religiosos sobre os transcendentais, em vez da gente viver aquilo que existe de interessante na vida, a gente vive cada vez mais tempo para sustentar uma estrutura material. A gente trabalha para quê? Para pagar o aluguel do lugar caro que fica no centro da cidade para a gente poder ir de carro caro ou de ônibus até o trabalho, que é chato, para a gente conseguir ter dinheiro suficiente para morar nessa cidade que, entendeu? E que opção você tem se não fazer isso? Para onde é que você vai? Ora, é tudo privado, nada é meu. Eu preciso realmente vender minha força de trabalho, vender o meu tempo de vida, vender até a minha relação com o mundo para poder sobreviver, para poder receber as migalhas suficientes para a minha subsistência. É o que diz o Marx. Continuamos. Claro, diante de uma situação tão trágica, ele... E lembrem-se, o Marx, ele escreve... Deixa eu ver onde eu botei isso, tá? Depois eu botei mais à frente. Eu vou pular um pouquinho aqui para mostrar isso para vocês. O Marx escreve, mais ou menos aqui, olha. Eu botei uma linha amarela, espero que dê para ver, bem onde o Engels escreveu esse livro, que é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Então era uma situação dramática. Uma situação onde a Revolução Industrial tinha acabado de começar, já existia um nível muito grande de alienação, porque as pessoas estavam dissociadas da sua vida, mas aquilo não gerava riqueza às pessoas, o que é certamente um grande problema. Curiosamente, essa mesma revolução industrial que levou as pessoas para essa vida de alienação também produziu muita riqueza. E essa riqueza eventualmente alcançou o grosso da sociedade, de forma que não é à toa que esse gráfico aqui começa em 1820, que é mais ou menos quando começa a Revolução Industrial. Em 1820, mais de 90% das pessoas, cerca de 95%, viviam abaixo da linha da pobreza. E vejam que depois da Revolução Industrial esse número começa a cair vertiginosamente. E tanto que o marxismo vive um pouco a crise atual de que como é que eles conseguem capitalizar o ressentimento das pessoas hoje em dia. Se o ressentimento é de quem não tem nada a perder, quando a indústria, quando a produção, quando o capitalismo consegue oferecer coisas para as pessoas perderem, como é que a gente chama elas para fazerem a revolução? Esse é um problema. E existem algumas soluções que eles tentam buscar. Então, eu mostro isso aqui para mostrar em que momento eles estão escrevendo. Eles estão escrevendo quando a Revolução Industrial, olha só, ainda estava olhando para 95% das pessoas abaixo da linha de pobreza. A Revolução Industrial viria a produzir um excedente muito grande de riqueza? Sim. Mas naquele momento ela era só um meio de alienação. Eles escreveram nesse momento. O Engels e o Marx. Muito bem. E diante daquilo ali, eles reconheceram de que não bastava interpretar o mundo, não bastava apenas entender como as coisas funcionavam. Era necessário transformar o mundo. E o projeto moderno, o projeto da modernidade, segundo o materialismo, é o seguinte: de que valem essas promessas de igualdade e liberdade em abstrato? De que vale a Revolução Francesa cortar a cabeça do rei, se em poucos anos ela termina com um tirano imperador como Napoleão? De que vale ter igualdade jurídica e todos poderem ser julgados de forma semelhante se o acesso à justiça e o acesso à dignidade não é semelhante? De que vale essa promessa em abstrato? Essa promessa deve ser buscada no concreto. De que adianta, né, compreender se minhas ideias são condicionadas pela relação de trabalho? Ora, basta de interpretar. Precisamos de ideias
que virão da transformação social. Porque a relação de trabalho, o ambiente de trabalho, é o lugar onde eu vivo, onde surge minha interação com o mundo. É o lugar a partir de onde eu penso. E para o Marx, a vida material orienta a vida do espírito. Então não adianta nada você prometer grandes ideias se você não mudar o mundo concreto. Porque você não vai nem poder viver essas ideias. Se você passar 10 horas na fábrica e estiver esgotado, você não tem energia para a beleza, para a mudança, para o pensamento. E para o Marx, o capitalismo é uma forma específica de organizar os meios de produção que, por sua vez, organizam o trabalho e nossa relação com o mundo. O capitalismo é uma forma de alienar, de capturar o excedente de riqueza. É uma forma de afastar as pessoas da igualdade e da liberdade no concreto, porque ele promete tudo isso em abstrato, mediante um custo muito alto, que talvez seja o custo de oferecer a si mesmo e a toda a sua prole do proletário, para um trabalho alienante, um trabalho que te afasta do mundo. Muito bem. E como é que surge essa dinâmica que Marx observa? A princípio na Revolução Industrial, na oposição entre aqueles que possuem muito e aqueles que possuem pouco e são ressentidos. Ele observa a luta de classes, que é o motor da história. Diz ele que a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. A história da disputa entre burguesia e proletariado. Para o Marx, as classes se dividem segundo seus interesses econômicos e sua ação na defesa desses interesses. E os interesses são antagônicos, porque o rico só pode ser rico, para o Marx, se ele estiver recolhendo o excedente de riqueza produzido pelo trabalhador. Certo? E mesmo que não seja consciente disso, mesmo que ele não tenha essa intenção, é isso que ele representa nessa dinâmica. O burguês possui meio de produção. Ele possui o capital. Enquanto o proletário possui só o seu próprio trabalho. Possui só seus braços e seu tempo. O tempo do proletário é igual ao tempo de todos os outros proletários. Ele nunca vai se tornar rico assim. Para ele se tornar rico, ele tem que criar escala. E para gerar escala na produção, e escala é o que existe de notável, né, na Revolução Industrial. A Revolução Industrial aumenta a escala de produção do mundo absurdamente. É na escala que você começa a dissociar o seu trabalho da sua produção, porque você começa a ter máquinas, você começa a ter procedimentos repetidos e automáticos. As coisas não são feitas mais somente por humanos. E quando isso surge, e você, por exemplo, dispõe máquinas ou humanos e máquinas numa fábrica, existe alguém que está acumulando essa escala de dinheiro enorme e outra pessoa que está servindo de engrenagem. E para o Marx, diante dessa dinâmica injusta entre burguesia e proletariado, uma coisa que é essencial é a chamada consciência de classe. Consciência para que o proletário possa se organizar, organizar os interesses da sua classe e reivindicar aquilo que seria seu, ou seja, o fruto do seu trabalho. De que modo ele faz isso? Ele faz isso através da organização política, que visa culminar na revolução e na ditadura do proletariado. É sobre isso que escreve Marx. Continuamos. E o Marx, para explicar a sociedade, aqui eu já fiz um pouco de cima para baixo a questão, porque vocês entendem onde é que está o problema, onde é que está a tensão, que tipo de brigas o Marx está comprando. E agora a gente vai ver como é que ele mostra, como é que ele justifica o caminho que ele quer fazer. Para o Marx, a estrutura da sociedade ela se divide em duas. Super e infraestrutura. E a infraestrutura, em grande medida, ela condiciona, ela não chega a determinar, mas ela condiciona a superestrutura. Ou seja, o trabalho, essa forma de relação com o mundo, esse lugar onde a gente passa boa parte do nosso tempo, se reproduz materialmente e constrói laços sociais, esse trabalho e aquilo que está ao redor do trabalho é a infraestrutura, ou seja, os meios de produção, as próprias fábricas,
as relações de produção, a forma como se articulam os diferentes níveis de produção, o proletário e o burguês, e as forças produtivas, que é o próprio capital e o trabalho. Essa infraestrutura condiciona a superestrutura, onde está o Estado, o direito, a cultura, a religião. Ou seja, o Estado, como é o caso do Estado brasileiro, ele surge em função de uma certa forma de exploração para o Marx. Primeiro, uma exploração do recurso natural dessa terra. Em seguida, a exploração do negro, seja no plantio de cana, seja na busca pelo ouro. Então, o Estado ele sustenta esse meio de produção, que pode ser do mais variado, desde o industrial até desse extrativo ou escravista. E não apenas isso, mas a cultura brasileira, se vocês pensarem nas aulas de história, quando vocês veem Brasil Colônia e Império, como a distinção de classe é duríssima. E existem aquelas imagens do Debré, é Debré? Não sei, que mostram, né, a diferença social, o trato desumano que existe entre algumas pessoas que estão num nível mais baixo, porque são proletários, ou porque são escravos, ou porque são pobres, e aqueles fidalgos que têm dinheiro e têm poder. A cultura se ergue em cima dessa distribuição do poder. E o certo e o errado, no direito, no Estado, será escrito assim. O belo e o feio estará condicionado também dessa maneira. E a isso corresponde a ideologia em grande medida. A religião é uma das poucas coisas que, não, que o Marx não consegue tratar de forma satisfatória, justamente porque a religião tem um aspecto transcendental, ou seja, ela tem um aspecto ligado ao eterno, um aspecto que permanece desde a fundação de cada grande religião, no Islã, no judaísmo, no hinduísmo, no budismo ou no cristianismo. Então a religião já é um pouco mais difícil, mas o Marx vai botar na conta também da superestrutura porque ele era ateu. E o que são essa infra e superestrutura? Diz o Marx, a ação humana, bem como a sua natureza, está condicionada pela forma da sociedade num dado momento. Ou seja, a forma como as pessoas agem depende da forma como a sociedade se organiza. O que define a forma da sociedade, o que define a organização da sociedade para o Marx, é a sua organização material. A dialética materialista, ou seja, o método do Marx para analisar a história, é uma filosofia da história que, embora se pretenda a ciência, né, ela é principalmente uma filosofia da história. Ela aponta para uma direção que a história corre. E o conjunto das relações de produção, das formas como as pessoas produzem, da interação delas no nível da produção, constitui a infraestrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política. Então, as relações de produção, a forma como as pessoas produzem, o trabalho, constitui a estrutura básica da sociedade, porque constitui a estrutura econômica. E acima da estrutura econômica, acima da indústria, do escravismo, do feudo, do que for, você tem uma estrutura social, diz o Marx. Sabendo que o modo de produção é determinante e a exploração é estrutural, duas perguntas seguem logicamente. Ora, Marx já mostrou para a gente que o modo de produção ele é essencial para a gente compreender como se dá a dinâmica social. Ele mostra que esse modo de produção, do capitalismo em particular, é injusto, é excludente. E ele é dessa forma porque nele a exploração, ou seja, que alguns tenham muito e outros tenham pouco, não é um dado do acaso. É uma coisa que precisa acontecer. Ele só funciona assim. Só funciona se o burguês tiver capital acumulado para usar, enquanto o proletário trabalha para ele. Ele identifica isso como um problema e vai tentar oferecer uma solução, levantando duas perguntas. Como funciona o capitalismo e como a gente pode superá-lo? E esse é um parágrafo importante, vou ler com vocês, para a gente tentar fazer um caminho. Isso aqui é uma síntese, esse parágrafo é uma síntese da aula, do que já vimos, do que vamos ver.
porque agora a gente vai entrar na parte mais conceitual do Marx. O Marx explica, através do materialismo histórico dialético, seu método de análise, que a sociedade progride pelo mecanismo da luta de classes, um conflito entre a classe dominante, dona dos meios de produção, e o proletário, classe explorada, que vende sua força de trabalho, mas não recebe o fruto desse trabalho, de forma que está alienada em relação a ele. O Estado, na sociedade capitalista, protege a ideologia burguesa. A tomada de consciência do proletário permitirá sua organização na busca por superar os abusos do capital, através da revolução, condicionada pelo avanço das forças capitalistas e suas contradições de classe. Lendo essa frase mais uma vez, a gente vai ver uma série de outras coisas que vão nos ajudar a compreender essa frase. A gente vai ler essa frase de novo no fim da aula, para entender tintim por tintim. Seguimos. Isso aqui eu já mostrei, né? O que aconteceu na Revolução Industrial. O que aconteceu com o nível de pobreza, nível de produção. Se a situação da classe trabalhadora na Inglaterra era terrível mesmo, e nas fábricas em 1840 e poucos, ela é muito distinta hoje em dia. Outro gráfico interessante, como avançou a desigualdade desde 1820, início da Revolução Industrial, até os anos 90, aqui, até hoje. Ou seja, a desigualdade no mundo, ela só cresceu. Aqui em azul, a gente tem a desigualdade dentro dos países. Então, os países até se mantiveram igualmente desiguais, digamos. Mas entre diferentes países, houve um crescimento absurdo na desigualdade. Ou seja, de um país pobre para um país rico, surge essa mesma relação de exploração e explorado. E a diferença entre os países pobres e os países ricos só se aprofundou com o tempo. Um último gráfico aqui é o PIB per capita da Inglaterra, talvez eu já tenha mostrado isso para vocês. Reparem aqui, desde 1270, mais ou menos pouco antes do renascimento comercial na Europa, ainda tinha uma economia muito, muito fraca. E um negócio bem estagnado, bem fraco, até mais ou menos 1820 aqui. Começa a Revolução Industrial e olha só o que acontece. Numa geração triplica, ao longo do século XX aumenta em 5 vezes. É absurdo o que faz a Revolução Industrial em termos de produção e riqueza. E é nesse contexto que o marxismo vai colocar a deusa Hera da abundância como um grande drama para o nosso tempo. Vamos lá. Mais uma vez, né, isso que eu falei no final. Agora tratamos do Capital, efetivamente, o livro do Marx, que saiu em 1867. Vamos encontrar esse ano aqui. 1867, pega metade um pouco para o lado, mais ou menos aqui, ó. Ele viu pouco crescimento ainda, mas já viu a indústria pegando fogo. O Capital é um conjunto de livros que analisam o modo de produção capitalista, desenvolvendo alguns dos mais importantes conceitos do Marx. O Capital surge como uma resposta às teorias da economia política clássica, usando conceitos como de mercadoria e acumulação primitiva, e é o livro mais citado nas humanidades, dentre aqueles publicados antes de 1950. Então, dos livros clássicos das humanidades, é o mais citado no mundo. O livro parte de uma crítica aos liberais e economistas clássicos. Um segundinho para verificar uma coisa. Ok. Então, uma crítica aos liberais e economistas clássicos. A economia política marxista não abominava só os efeitos atomizantes do mercado. Isso aqui diz um de marxista. A economia política marxista não abominava só os efeitos atomizantes do mercado. Atacava também a convicção liberal de que os mercados garantem a igualdade. Uma vez que, como diz Dobb, a acumulação de capital despoja o povo da propriedade, o resultado final será divisões de classe cada vez mais profundas. E como estas geram conflitos mais intensos,
o Estado liberal será forçado a renunciar a seus ideais de liberdade e neutralidade e chegar à defesa das classes proprietárias. Para o marxismo, este é o fundamento da dominação de classe. E, inclusive, eu sugiro esse trecho aqui como exercício para casa. Vocês podem discuti-lo, defendendo ou criticando a tese, mas vamos compreender bem a tese. Uma crítica aos liberais e aos economistas clássicos por parte do marxismo. A economia política marxista não abominava somente os efeitos atomizantes do mercado. O mercado destruindo as relações, o mercado colocando a troca comercial no lugar dos vínculos tradicionais. A economia marxista também ataca a convicção dos liberais de que o mercado gera igualdade. Ora, será que o mercado realmente é o meio de distribuir bem a riqueza? Será que o mercado faz isso bem? Uma vez que, como o Maurice Dobb diz, a acumulação de capital despoja o povo da propriedade, a acumulação de capital deixa alguns com muito e outros com muito pouco, o resultado final disso será a divisão de classe cada vez mais profunda. E como estas geram conflitos mais intensos, a divisão de classe gera conflito, é a luta de classes, o Estado liberal será forçado a renunciar a seus ideais de liberdade e neutralidade, ou seja, o Estado que se pretende liberal, que quer garantir direitos, também é um Estado que, enquanto liberal, permite que a riqueza se acumule. E quando a riqueza se acumula, aumenta a luta de classes, aumenta a disputa entre as classes. E o Estado que era liberal vai precisar intervir nessa guerra. E ele vai intervir a favor de quem? Ele vai intervir a favor daqueles que têm poder. Então veja, esse é o mecanismo que o marxismo aponta, por exemplo, para o Estado liberal. O Estado fala assim, o mercado pode regular tudo. Ok, o mercado vai lá e é um mecanismo que acaba concentrando riqueza. A riqueza se concentra, existe ressentimento por parte do proletário. O proletário quer se revoltar contra o Estado e contra o burguês, e alguém vai segurar ele, falando, não pode se revoltar aqui não. Quem vai fazer isso? O mesmo Estado liberal que queria garantir a liberdade das pessoas. Ele vai fazer isso por quê? Porque quem o financia, quem manda nele, são as classes proprietárias, os burgueses. Esse mecanismo do burguês acumulando dinheiro e dominando o Estado, que ajuda a acumular dinheiro e dominar, é o que o marxismo chama de dominação de classe. Se essa ideia faz sentido ou não para vocês, é a minha sugestão de exercício. E continuamos. Alguns conceitos do Marx. Primeiro, mais-valia. Para o Marx, a mais-valia... E aqui vocês podem até dividir essa aula em duas partes. Se vocês quisessem dividir, eu recomendaria que vocês parassem aqui, dão uma pausa e voltam no dia seguinte para ler a partir disso. Tá? Que já deu 47 minutos. Alguns conceitos do Marx, né? Mais-valia. Para o Marx, a mais-valia é o excedente produzido pelo trabalhador, que é apropriado pelo patrão. O trabalhador ele usa a fábrica do patrão, usa o capital, né, o instrumento de transformar a matéria do patrão. E embora ele tenha construído todo o carro, embora ele tenha o know-how, ele recebe o valor de um milésimo de carro. Porque o excedente da venda do carro vai para o patrão. A alienação a gente já discutiu, é a separação entre meio de produção e força de trabalho. É a visão distanciada da realidade que oculta as relações de trabalho, como o fetiche da mercadoria. O fetiche da mercadoria é um outro conceito interessante do Marx, que ele fala que, na medida que a gente começa a produzir muita coisa e que a gente não entende o que está sendo produzido, a gente não compra mais as mercadorias, os bens produzidos pelas pessoas, como se eles de fato fossem produzidos pelas pessoas. Existe uma relação social na troca. Veja, isso é muito claro quando você vê dois agricultores trocando alguma coisa. Quando um sapateiro que produz o sapato fez o sapato do couro que o criador de gado deu para ele. E com o sapato ele deu para o cara que oferece comida para ele. Eles sabem de onde vêm esses produtos. O produto e a relação pessoal está ali colocado. Quando você vai no shopping, quando você vai no mercado, você está comprando produtos que você não sabe de onde vem. Você só conhece talvez o caixa do supermercado, o vendedor da loja.
Mas se aquela roupinha da. Não vou chutar uma marca qualquer, mas eu sei que a Zara, por exemplo, já usou trabalho escravo. Será que quando você compra uma roupa na loja está escrito ali com trabalho escravo? Óbvio que não. Mas é uma relação que você trava com aquela mercadoria. Você está pagando uma mercadoria que foi produzida através de trabalho escravo. Como é que você sabe? A resposta é: você não sabe. Você vive um fetiche da mercadoria. Porque o trabalhador que produz aquilo ali, ele está alienado do momento em que aquele objeto é consumido. É o momento que você compra na loja. É o momento que você pode estar patrocinando uma empresa que faz alguma coisa que seja desumana. Essa é a alienação. E a sua relação com aquela mercadoria que você acha você pode falar assim: hoje eu vou linda para a festa com um vestido produzido por escravos. Entendeu? Ninguém pensa isso. Mas a gente interage com a mercadoria como se ela não fosse isso. Não estou dizendo, não precisam noiar e procurar todas as roupas de vocês, mas reparem quando uma coisa dessa sai na mídia. Dificilmente sai, mas existe. Reparem, porque talvez a gente tenha uma relação de fetiche com a mercadoria. Talvez a gente não perceba a relação social escondida atrás dela. Continuamos com mais conceitos. Valor-trabalho é uma forma de atribuir valor à mercadoria. Diz o Marx que o valor da mercadoria está na quantidade de trabalho empregado para produzi-la. Então, se esse tênis aqui, sei lá, esse celular, precisa do trabalho de sei lá quantas pessoas que levaram um total de 20 horas para produzi-lo, ele deveria ter um valor associado a esse tempo de trabalho. Obviamente não é isso que acontece. É aquela questão, né? Tipo, por que o Neymar ganha mais que um professor? Esse é um problema que o Marx nunca soube resolver. Mas a noção simples de oferta e demanda explica. A Rosa Luxemburgo, aqui já não é uma pensadora marxista, ela tem um conceito interessante, que ela diz que o capitalismo, na medida que ele está sempre acumulando para uma minoria o excedente de produção, acumulando a riqueza, chega uma hora que você não tem excedente suficiente. Senão você tem que, sei lá, matar as pessoas de fome. Qual é a solução nessa situação? Duas soluções possíveis quando o burguês já acumulou dinheiro demais. Solução 1, explorar novos mercados. Eu acumulei demais aqui, vou acumular demais no próximo lugar. Não à toa que as cidades começam a crescer nos centros, quando o centro fica muito cheio, você começa a construir coisa nos lugares mais afastados. Você vai buscando a riqueza onde tem, entendeu? Já acabaram os meus clientes aqui na cidade grande, eu vou captar cliente no interior. No caso da crise de 2008, por exemplo, a crise imobiliária americana, quem ajudou foi a China. Na China, a economia estava crescendo absurdamente, na Índia também. Ali surgiu um grande mercado que fez aquela crise passar em certa medida. Na crise de 29, o Brasil, por exemplo, que vendia café e teve aquela crise do café que gerou toda aquela bagunça que terminou em Getúlio Vargas, o Brasil se voltou para o mercado interno. Teve uma crise do capitalismo, tem uma crise dos Estados Unidos. O que a gente faz? A gente busca um novo mercado. Qual é a outra alternativa além de buscar novos mercados quando o capitalismo entra em crise? Tecnologia. Se você tem tecnologia, você pode produzir mais. E é um jeito de você tirar mais excedente de uma mesma quantidade de território, de matéria-prima, digamos. E a Rosa Luxemburgo fala, legal. Então quer dizer que o capitalismo tem essas duas estratégias para sair de crise. Mas a tecnologia não é eterna, você não vai ficar inventando coisa infinitamente. O que acontece quando dá uma crise e não tem mais para onde expandir? A gente já tomou tudo. A gente já acabou com todas as reservas naturais. Para onde é que vai expandir? Para onde é que o capitalismo vai crescer no próximo passo? Não tem uma resposta boa para isso. Tanto que a aposta hoje em dia é tecnologia. A aposta é tecnologia. Tanto que tem tipo Elon Musk que quer ir para Marte. Ele quer resolver esse negócio explorando um lugar novo. Sim. Rosa Luxemburgo, uma marxista, explica o Elon Musk. Aqui, agora sim, uma última vez. O Marx explica através do materialismo histórico dialético. É materialismo porque explica através da matéria da economia. É histórico porque olha os movimentos da história da luta de classes, o motor da história, né? Para mostrar que em um momento o capitalista tentou
avançar num sentido, surgiu uma crise, dessa crise uma certa contradição interna fez com que a dinâmica se alterasse e chega numa nova forma de explorar o mundo. E é dialético porque está sempre usando as situações para criar a leitura da próxima. Entendeu? Como posso colocar dialético? Dialético vem de diálogo mesmo, de conflito de teses. Então você tem a acumulação de capital de um lado, a luta proletária do outro, existe uma tensão aí, daí vão surgindo soluções. Desde soluções que beneficiam o proletário, que pode ser aquilo que eu chamei de oferecer migalhas, mas a vida das pessoas melhorou em grande medida, em muitas situações, com a Revolução Industrial. Muita gente tem uma vida material mais confortável. Por outro lado, elas podem ter uma vida espiritual mais limitada. Elas vivem vidas mais solitárias, mais dedicadas ao trabalho. De outro, você tem a dinâmica do burguês ou do capitalista. Ele vai acumulando mais dinheiro, mas ele não sabe onde colocar aquele dinheiro. Ele vive em função, ele vive a serviço do próprio dinheiro. Desses conflitos internos, as coisas vão buscando uma próxima solução, vão buscando um próximo caminho e as coisas vão acontecendo. Ou seja, através do materialismo histórico dialético, ele explica que a sociedade progride pelo mecanismo da luta de classes, um conflito entre a classe dominante, dona dos meios de produção, e o proletário, classe explorada que vende sua força de trabalho. O Estado, na sociedade capitalista, protege a ideologia burguesa. É aquilo que eu falei por exemplo, da alienação do fetiche da mercadoria. A tomada de consciência do proletário permitirá sua organização na busca por superar os abusos do capital, através da revolução, condicionada pelo avanço das forças capitalistas e suas contradições de classe. E que tipo de tomada de consciência do proletário é essa? É, por exemplo, o proletário ter noção de que pegam a mais-valia dele, de que ele é alienado, de que ele produz boa parte das coisas, de que se ele se organizar e se formar, ele entende como funcionam essas coisas e pode ter autonomia sobre essa dinâmica. Ele reconhecer quais relações sociais ele está travando com as mercadorias. Vários caminhos. E, claro, tem várias críticas ao marxismo por conta disso. Por exemplo, uma crítica clássica. Estão todos esperando pelo socialismo, desde o Marx. Até quando a gente vai esperar? Até quando o marxista ou o socialista vai ficar assim, dando com a cara na parede e a revolução não vai acontecer? É pra gente esperar até quando? Até quando eu vou ficar aqui, fazendo a luta e o negócio não acontece? Não chega à utopia. Essa é uma crítica. Talvez seja uma promessa que não dê para fazer. Outra crítica clássica ao marxismo, o economicismo, quando a personalidade individual está submetida à condição econômica. Ou seja, a pessoa deixa de ter justamente, né, o campo da subjetividade, da pessoalidade desaparece, a pessoa se torna menos humana para se parecer mais com uma mercadoria. Outra crítica clássica é o valor trabalho. O valor estaria na demanda. Se ninguém quer um certo objeto, ele não vale nada, não importa se você gastou 1 milhão de horas para fazê-lo. E a questão do planejamento central, a ideia de que você poderia fazer uma ditadura do proletariado e organizar as coisas de forma distinta do mercado. O Hayek, que é um liberal e Nobel da Economia, diz que é impossível, e é impossível principalmente pela questão do fluxo de informação. Não dá para reunir toda a informação necessária para conseguir articular um mercado, para conseguir verificar o que as pessoas precisam em termos de mercadorias de forma centralizada. É preciso um mercado dinâmico, pessoas comprando e vendendo, botando preço, e é preciso essa bagunça do mercado para o negócio funcionar, porque uma pessoa só não consegue reter essa informação. Uma instituição só. E, claro, tem muitas críticas que apontam que o marxismo é obsoleto, que já não explica muitas coisas na economia em termos empíricos. E isso é quase a regra no debate econômico atual, assim, o pensamento do Marx em particular
embora alguns marxistas sejam mais atualizados, mas o pensamento do Marx tem premissas que não explicam fenômenos econômicos atuais. Aqui é um trecho grande que vocês podem ler depois sobre o caráter religioso do marxismo. E o marxismo no Brasil. Essa aula definitivamente está muito grande, eu devia ter cortado em duas. Talvez eu faça isso ainda. Talvez essa parte aqui chegue na segunda aula para vocês. O marxismo no Brasil, ele chegou por alguns caminhos. Um deles é o Seminário Marx, um grupo de estudos na USP. E a própria USP, quando surgiu em 1930, mais ou menos, não tinha nenhum grande acadêmico, não tinha nenhum doutor aqui para dar aula de sociologia para a recém-criada Universidade de São Paulo. Então eles importaram os acadêmicos da França, curiosamente todos marxistas. Então o marxismo inaugurou a Universidade de Humanas no Brasil, praticamente. O marxismo era muito forte aqui desde o começo. E muitos dos caras que dão aula nas grandes universidades hoje no Brasil são alunos dos alunos desses marxistas franceses que vieram para cá. E, claro, os partidos, né? Aqui, o Lula e o FHC. O FHC, que muita gente coloca como um liberal privatizador, ele é um grande estudioso de Marx, enquanto o Lula também é de um movimento construído por marxistas, o PT. Então, o marxismo, esses dois aqui juntos governaram o país por 16 anos. Esse é o nível de influência do marxismo no Brasil. Aqui a dinâmica capitalismo-socialismo você consegue criticar os dois infinitamente com 1 milhão de exemplos. Então a questão é bem sutil, é bem difícil. E aqui a gente tem, por exemplo, dois ditadores totalitários inspirados nas ideias do Marx. Dois marxistas que mataram gente a rodo em nome de grandes ideias. É perigoso. O marxismo é perigoso. Não estou dizendo que ele não deve ser estudado, ele é muito importante, mas é perigoso mesmo. É possível que você se inspire nele sem entender ele. É possível que você coloque ele como uma coisa mais importante que a vida das pessoas. As pessoas fazem isso com quase tudo. O marxismo não é exceção. Aqui algumas frases sobre o capitalismo e o socialismo, mostrando parte da dinâmica contraditória entre eles. Mas eu queria mostrar esse slide aqui para terminar. Uma comparação de duas limitações, né? Uma do capitalismo e outra do socialismo. O problema do capitalismo é que ele não possui moral. Isoladamente, o capitalismo preza pela eficiência, pela produção, pelo maior número de mercadorias produzidas, mas ele não preza pela pessoa. O marxismo não está nem aí se as pessoas estão bem ou não. Perdão, o capitalismo não está nem aí se as pessoas estão bem ou não. O capitalismo só quer que muito seja produzido. No entanto, dentro desse sistema de grande produção, ele permite que ideias, costumes e tradições existam junto com ele. O capitalismo ele tende a se expandir, mas ele não pede exclusividade de pronto. Por isso, há no capitalismo espaço para divergência e tolerância, segundo condições culturais e institucionais. Tanto que no capitalismo você tem partidos comunistas. O comunismo é uma situação que, diferente do capitalismo, possui moral. O capitalismo não possui moral. O comunismo, sim, seria uma situação na qual a moral está contida no modo de produção, o que é teoricamente mais piedoso. Por quê? Porque você está se preocupando com as pessoas. Mas, quando você se preocupa com as pessoas e faz isso no papel, você não está deixando elas se preocuparem com elas mesmas. Você está dizendo o que é o certo e o que é o errado, como se preocupa com as pessoas e o que atrapalha isso. Então, por definir o que é a moral, ele limita a liberdade, se torna rígido. E às vezes, para salvar essa moral, você precisa sacrificar algumas vidas. Então essa moral que visa proteger as pessoas pode às vezes querer matar algumas para proteger as outras. E quando isso é válido? Quando isso é justo? É uma pergunta a se fazer. Isso aqui é um outro retrato do ressentimento, aqui um retrato literário, com Dostoiévski. Vocês podem ler e pausar e ler. Estou preciso tomar água, acabou a água aqui. E aqui um exemplo de 3 livros que tratam dessas dinâmicas do socialismo, capitalismo, que podem ser interessantes. Entre eles, claro, O Capital. É isso, gente. A aula longuíssima aqui. Espero que vocês tenham paciência de assistir tudo ou uma parte.
e sugiro que dividam e eu tentarei fazer as próximas aulas. Quer dizer, eu sei que as próximas aulas serão mais curtas, então vocês fiquem bem à vontade para dividir isso aqui ao longo das 2 semanas. Eu até sugeri o ponto de corte ali no meio da aula. Meio não, né? Nos 40 minutos. É isso aí, um abraço para vocês.